Alô, alô, pessoal, a galerinha CNU, aguardando aí a nota da discursiva, da redação, essa é a ansiedade no momento pela qual essa galera está passando. E esse vídeo é um vídeo para instruir como se dará o recurso administrativo e como será o espelho, e o que se pode esperar desse espelho, e o que é exatamente esse espelho. Então, muito importante para você que vai fazer recurso administrativo para a discursiva CNU, não importa qual seja o bloco, de saber como é o espelho. Lembrando a você que esse tal espelho é o gabarito que serve para orientar o avaliador ou os avaliadores que vão examinar o seu texto. Então, vamos lá. Como se dá essa lógica é muito importante. Você está fazendo um monte de conta, está ansioso para saber, afinal de contas, quanto você vai tirar na discursiva, já sabe que essa nota da discursiva é que vai decidir a sua vaga, na maior parte das vezes. Um pontinho a mais, pontinho a menos, vai fazer uma diferença enorme na sua classificação. Então você precisa saber como funciona, exatamente como funcionam esses recursos e como funciona a correção, a avaliação. Então, em primeiro lugar, vamos lá. Sabemos que essa discursiva vale 100 pontos, ok? Sabemos também, isso está no edital, que são 50 pontos para análise técnica e 50 pontos para análise de linguagens. Vamos chamar dessa maneira? Legal? Então você vai receber a nota de 100 pontos. Sabemos também que aquele aluno competitivo é aquele aluno que está, digamos, naquela turma dos mais de 80% de aproveitamento. Então, em tese, você tem que estar aí objetivando, tirar desses 100 pontos mais do que 80 pontos. Teoricamente, é essa a conta que se faz, dependendo do cargo, mais do que 80 pontos, 90, 92 pontos, dependendo do cargo. Mas, de qualquer maneira, essa é uma meta que a gente tem, mas você tem que saber que são 100 pontos. Então, a nossa luta nos recursos é o que eu posso aumentar de nota em relação a esses 100 pontos, que é o nosso paradigma. Sabemos que metade desses 100 pontos, então, é a parte de linguagens. Então, vamos lá. Prof, o que vai ser cobrado na parte de linguagens? Então, presta atenção agora aqui. Óbvio que na parte de linguagens, você tem toda a parafernália da gramática, ela faz parte. Eu não sei desses 50 pontos, nós não sabemos quanto é a questão de gramática, nós sabemos que ela vale. Ou seja, erro de crase, o erro de concordância, nominal, verbal, erros de pontuação, que são mais comuns, o uso da vírgula, né? A acentuação também, esqueceu 2, 3, 4 acentos. Quanto que isso exatamente pode reduzir na nota, nós não sabemos porque não está no edital. Será que vem no espelho? Eu já vejo isso. Legal. Mas, agora presta atenção, além da questão gramatical, porque a questão gramatical, gente, eu vou olhar o texto na revisão e vou ver onde tem erro. Isso está objetivamente no texto, né? Então não há muita subjetividade. Um desvio de gramática é um desvio de gramática, um desvio de concordância, um desvio de pontuação é um desvio de pontuação. Então a primeira revisão que se faz é gramatical. Passa aquela revisão gramatical e vamos examinar onde estão os erros e quantos são. Segundo, a estrutura, a coesão e a coerência. Aí a gente já entra numa questão um pouco mais subjetiva. Mas vamos lá. Olha só. Quando a gente fala de uma estrutura, já que é um texto dissertativo, qual é a estrutura consagrada de um texto dissertativo, meu querido? Você que estudou, você que fez redações, né, sabe que todo texto dissertativo ele tem começo, meio e fim. Essa é a lógica. Então, há que ter um parágrafo inicial que seja uma introdução, há que ter um parágrafo de conclusão que feche todo o conteúdo. E parágrafos de desenvolvimento organizados em que cada parágrafo aborda um aspecto específico daquilo que foi proposto, porque senão não há por que ser um parágrafo. Legal? Então, a estrutura, quando a revisão gramatical, que vai ser feita, essa revisão que a gente vai chamar de linguagem, legal, vai ser feita por um professor da área. Então ele já vai botar o olho, verificar os erros de gramática, e vai examinar se tem uma estrutura dissertativa, que é essa que eu acabei de dizer a você. Há que ter um parágrafo que inicie, portanto, de uma forma mais genérica, aquilo que será abordado ao longo do texto, porque a introdução nada mais é do que o espelho daquilo que vai ser abordado genericamente ao longo do texto. Então, ele tem que ser sintético e genérico. O que o tio quer dizer com sintético? Você não pode fazer uma introdução com 10 linhas.
Se o texto tem de 35 a 45, não pode ter 10 linhas na introdução. Significa dizer que você desenvolveu na introdução. A introdução precisa ser sintética, ou explicando de outra maneira, introdução e conclusão precisam ser menores que o desenvolvimento. Por quê? Porque o lugar de dizer é o desenvolvimento, né? Onde você vai desenvolver tecnicamente a sua resposta. Tem entendido isso, gente? Então, a primeira coisa, se você não tem claramente uma introdução, e se você fez uma estrutura espontânea, quer dizer, sabe, que é o que vai acontecer com a maior parte dos candidatos com absoluta convicção, quer dizer, pegou aqueles tópicos e começou a escrever um texto espontaneamente, sem ter planejado o texto minimamente, e uma das funções do avaliador é diferenciar quem conhece a estrutura e planejou daquele que está fazendo um texto espontâneo e improvisado. Eu preciso separar essas duas coisas, legal? Então, isso também entra na nota dos 50 pontos da questão de linguagem, a estrutura. Legal? E a paragrafação, ou seja, o que é que você, como você montou o seu parágrafo. Então, o primeiro aspecto eu abordei no primeiro parágrafo de desenvolvimento, depois o segundo eu fiz o segundo de desenvolvimento. Cada parágrafo, portanto, aborda um daqueles tópicos que foi pedido na discursiva. Isso ajuda o avaliador, e isso é importante, você tem que pensar que você tem que ajudar o avaliador que vai ter um trabalho insano de corrigir não sei quantos textos por dia. Então, organizado, o texto organizado com parágrafos e cada tópico abordado no parágrafo, você organiza as ideias para ajudar o nosso querido avaliador, porque a sua função é ajudar o cara, né? Bem entendido? Quer dizer, ajudar a encontrar com facilidade os tópicos que são solicitados, pedidos na proposta. Você entendeu isso? Bom, então, a paragrafação. E o parágrafo padrão, que é o parágrafo dissertativo convencional, ele traz aquilo que nós chamamos de um tópico frasal. Você estudou isso, meu queridão? Então vamos lá. O que é o tópico frasal, professor? É o anúncio daquilo que vai ser abordado no parágrafo. É a introdução do parágrafo. O que significa dizer que o parágrafo tem começo, meio e fim, gente. Então, há um tópico frasal de 1 linha e meia que anuncia genericamente o que você vai abordar naquele parágrafo, portanto, vai anunciar aquele tópico específico que você vai abordar, e no final você vai fazer outra linha e meia de encerramento desse parágrafo, começando com um link, com um elemento coesivo de conclusão, dessa maneira, dessa feita, desse modo, dessa forma. Portanto, logo, legal? Ora, quando você apresenta um parágrafo bem desenvolvido dessa maneira, com o tópico frasal, desenvolvimento da ideia e o fechamento, você está mostrando para o avaliador que você conhece muito bem a estrutura de um texto dissertativo. Certo? Tudo isso está no pacote dos 50 pontos, você está entendendo? Legal? Então, agora, além disso, a coesão, eu vou verificar se você, como eu disse, vou encerrar o parágrafo com um elemento coesivo. Ora, esse elemento coesivo, dentro do parágrafo, o Enem consagrou essa forma, chamada de intraparágrafos, e todo mundo está usando isso, dentro do parágrafo tem elementos coesivos ligando os períodos. E no começo dos parágrafos há elementos também de ligação, ligando uma ideia a outra, porque lembra que o texto falava num texto contínuo, né? Uma dissertação contínua. O que significa contínuo? Que tem que ser coesivo, tem que estar tudo ligado, não podem ser tópicos soltos. É isso que se quer dizer. É um texto único, orgânico. Né? Lembra que texto vem de tessitura, quer dizer, está tudo junto, legal? É isso que quer dizer discursivo. O texto discursivo dissertativo é um texto único, portanto é um texto contínuo. Todo texto dissertativo é contínuo. Isso é uma redundância que eles usaram e que até criou ruído de comunicação. Tem gente que fez um único parágrafo porque achou que contínuo era uma coisa a la Saramago, quer dizer, vai tudo junto. Legal? Isso aconteceu também. Contínuo no sentido de que é uma unidade só. Né? Tem que ser respondido com coesão. Tudo tem que estar ligado de algum modo. Por isso tem que ter introdução, conclusão, desenvolvimento. Bem entendido? Então, a operação inicial para você fazer um bom trabalho, ela, primeiro, pressupõe a leitura dos textos motivadores, que havia texto bem padrãozinho, é um texto motivador, e os textos motivadores tinham relação, evidentemente, com a resposta que você tinha que dar. Então, depois da leitura, e muita gente lê rapidamente aquilo, a leitura dos textos ajuda, porque os textos trazem, inclusive, os elementos importantes para a coesão, formas de você retomar palavras sem repetir, muitas vezes os textos motivadores já ajudam isso.
Depois de você ler os textos motivadores, você vai precisar sintetizar o que é fundamental daqueles textos motivadores que você pode usar na sua argumentação. Então você tem que ter a capacidade de ler, a capacidade de sintetizar, depois de estruturar o seu texto dentro desse planejamento que eu acabei de falar, usar os elementos de coesão e, por último, vem a ferramenta da linguagem, que é a crase, a concordância e a regência. Então são 5 operações ao todo que você tem que fazer. Então escrever não é só você, eu não sei escrever, o cara acha que é só gramática, né? É muito mais do que isso. Então, quando nós recebermos o espelho, nós precisamos verificar onde você perdeu esses 50 pontos de gramática, o que você perdeu e onde você perdeu. Essa é a nossa questão. Agora a gente vai para a prova do IPEA, que foi feita esse ano, e que apresentou lá um espelho, e muita gente está reclamando do espelho. Por quê? Agora presta atenção. Se IPEA, que é Sesgan-Hill, fez uma proposta de redação muito semelhante a essa que aconteceu agora no CNU, as propostas de redação com textos motivadores, com os tópicos, mesma coisa, de 35 a 45 linhas, com um texto dissertativo contínuo, mesmo enunciado. Portanto, se a gente pegar as provas discursivas ou dissertativas do IPEA e comparar com o do CNU, a gente vai ver que foram as mesmas equipes que fizeram, porque a dinâmica é a mesma. Agora, se a dinâmica é a mesma, e as provas do IPEA foi desse ano, se são questões discursivas, Sesgan-Hill, e se a dinâmica aparentemente é a mesma, um texto dissertativo, contínuo, 35, 45 linhas, vamos examinar como foi feito, então, o espelho do IPEA. Aí começam os problemas. Por quê? Porque o espelho, presta atenção agora que é o mais importante desse vídeo, o espelho do IPEA, ele não determina o que você perdeu de pontos nessa parte de linguagem, que são 50 pontos. Simplesmente dos 50 pontos, quanto você recebeu? 35? Eu não sei o que são esses 35. Onde você perdeu esses 15 pontos? Perdeu na gramática? Perdeu na estrutura? Se for na gramática, em qual linha houve desvios gramaticais? O espelho não traz isso. Então aqui a gente está diante de um problema na hora de fazer um recurso administrativo. Se for assim, nós vamos trabalhar o recurso às cegas, porque eu não sei o que é que se descontou, nós vamos ter que presumir isso. Entenderam? Então, se derem a você 40 pontos dos 50, onde estão os erros? Eu vou ter que catar os erros de gramática para saber se são eles mesmos e verificar se a estrutura atendeu ou não atendeu ao que a gente consagradamente sabe que é uma estrutura dissertativa. Portanto, a gente está fazendo um voo cego. Que implicação isso pode ter, professor? Porque a implicação ela é judicial, em que sentido, né? Isso impede o contraditório. Se você dá um espelho que não esclarece, que não diz onde estão os problemas, só com uma nota final, eu não sei como foi avaliado e nem sei o que é que descontou. Se eu não sei o que descontou, como é que eu vou fazer o contraditório? Me impede de fazer o contraditório. Eu vou ter que supor onde houve os descontos desses 50 pontos da parte de linguagem. Entenderam isso? Legal? Então, esses são os 50 pontos da parte de linguagens, que incorpora a gramática e toda a estrutura, coesão, coerência daquilo que consagradamente se sabe que é um texto dissertativo, que é um tipo textual consagrado, com uma literatura muito consagrada. Então aí a gente não precisa, o edital não precisa dizer que é um texto dissertativo, porque a gente sabe que esse texto ele tem uma estrutura consagrada. Mas eu não sei onde foram os erros. Ora, se a gente pegar Sesgan-Hill vai colocar quais as linhas em que houve desvios e que tipo de desvio foi. Se for de ortografia, foi de morfossintaxe. Então eu sei que houve na linha 5 um erro de ortografia. Eu vou verificar e ver se realmente havia um erro de ortografia ali. Aí ele está me possibilitando, eu estou falando não Sesgan-Hill, estou falando de como funciona CESP Brasília. CESP Brasília apresenta um espelho em que aponta onde estão os erros de gramática, os desvios gramaticais. E ainda separa por ortografia e morfossintaxe, aquilo que é de regência, concordância, e aquilo que é de ortografia. Quer dizer, um erro era com 2 S, o cara escreveu com cedilha, ele indica a linha. Então é muito mais fácil, porque eu pego os erros ali e verifico se realmente houve aqueles desvios. Sesgan-Hill não fez isso no IPEA. Bom, vamos para os outros 50? Agora, a parte técnica de conteúdo, lembrando os incautos e desavisados, que uma parte técnica de conteúdo depende também de toda a parte de linguagem.
né? Por quê? Porque uma coisa não é isolada da outra, legal? Se eu não consigo escrever um texto bem estruturado e organizado, também isso vai prejudicar a parte técnica, legal? Ou seja, o que nós temos? Quando a gente divide nesses dois conteúdos, que é o que Cesgranjo faz, ela faz a divisão clássica de um bom texto, de qualquer texto, meus queridos, ou seja, forma e conteúdo. Legal? E uma coisa tem relação com a outra. Se a forma não é boa, o conteúdo vai ser prejudicado. Então vamos ao conteúdo, que vale os outros 50 pontos, né? Esse gabarito que vai ser dado da Cesgranjo é um gabarito que orienta o que vai se estabelecer se exigindo para conquistar a nota máxima em cada um daqueles tópicos exigidos. Mas aquele gabarito, ele é um gabarito que não diz, por exemplo, se não respondeu as duas perguntas iniciais, quanto vai perder de nota? Não sabemos. Ele só aponta aquilo que é exigido para conseguir a nota máxima. Mas ele não mostra a relativização. Ou seja, eu estou falando do resultado do IPEA, da folha, do espelho IPEA. Então, não traz detalhadamente. Por exemplo, se ele pede para justificar e dar um exemplo, e eu não dei o exemplo, só justifiquei, quanto eu ganho daquele tópico? Ali não diz. Quando a gente vai para o CESP Brasília, você vê que tem isso. O CESP Brasília, quando dá o espelho, ele mostra, se respondeu só isso, vai ter tantos pontos. Se respondeu só aquilo, vai ter tantos pontos. Se respondeu tudo, nota cheia. Eu não sei o que é nota cheia e nota que perde e quanto perde. Ou seja, é um espelho que não nos esclarece exatamente a nota do candidato. Então, novamente, você não tem direito ao contraditório, que é um princípio constitucional. E é para isso que se fazem os recursos. Por que a gente tem direito a fazer o recurso? Não é a favor da banca. Por quê? Porque é uma obrigação constitucional à medida que eu tenho direito ao contraditório, de questionar a nota. Mas eu não posso questionar a nota se você não me disser onde eu perdi pontos exatamente. Então, não tenho aqui o direito ao contraditório. Bom, fechando o vídeo agora para você entender, e você que ainda não entrou no canal, não se inscreveu, não botou o sininho, prof, aqui está pedindo para você, ajuda o prof, faça perguntas, questione e te inscreve no canal. Vou encerrar, legal? Então olha só, porque eu não vou ocupar mais tempo, eu tenho que ser sintético também com vocês, legal? Então olha aqui, presta atenção agora para a gente fechar. O que vai acontecer na prova do CNU, nós não sabemos, só saberemos no dia 8. Se seguir a questão do IPEA, a gente vai trabalhar recurso administrativo às cegas, então eu vou ter que fazer uma revisão no seu texto todo, para verificar nessa revisão onde você poderia ter perdido pontos e tentar defender dessa maneira. Mas observa que o meu recurso fica prejudicado à medida que a gente está um voo cego. Eu não sei exatamente o que é que está sendo descontado, afinal de contas, na sua redação. Então, isso é o que nós temos exatamente. Isso para ser bem esclarecedor com vocês. Ou seja, a gente que está acostumado a lidar com recurso sabe disso. O espelho é extremamente importante. E o direito ao contraditório tem que possibilitar o quê? Um espelho detalhado, item por item. Então, olha, ele teve tantos desvios de gramática e os desvios estão nas linhas tais. Eu vou verificar se realmente são aqueles. Agora, se ele disser simplesmente que eu perdi pontos, mas não me diz onde eu perdi esses pontos, como é que eu tenho direito ao contraditório? Fica bem complicado. Não sabemos ainda o que acontecerá. Mas se for o exemplo do IPEA, e até agora tem um modelito seguido do IPEA, a gente está diante de um problema na hora de fazer um recurso, né? Nada que não se possa fazer, mas é uma dificuldade adicional. É muito importante esse vídeo para orientar você, porque você precisa saber o que está acontecendo, você precisa saber qual foi sua nota. Isso é um direito seu, e nós estamos falando de direito. Eu preciso saber como eu fui avaliado, de que forma eu fui avaliado e por que eu perdi a nota. Senão, não adianta nada. Eu dou uma nota e digo, olha, você de 100 tirou 90, mas onde eu errei não interessa, tirou 90. Legal? Então aí complica a coisa. Estamos aguardando, então, dia 8, com muita expectativa. Quero que você me diga, eu quero saber como é que você foi na prova, me diga as suas dificuldades, dúvidas, problemas emocionais, sexuais de toda a ordem. Vamos lá, divã do Prof. Russo. Vem aqui para o meu divã e me diga o que é que está dolorido em tudo isso. Abração para você aí.